Hoje nós vamos estar falando do dom da cura. Quantas pessoas estão precisando ser curadas? Curada da alma, curada do coração, de muitas atitudes, né? Vamos lá, o dom da cura é a força, é a capacidade divina de agir como um intermédio na fé, na oração e em imposição de mãos, a cura da doença física, mental e espiritual. Falei 3 coisas aqui: doenças físicas, doenças mentais e a espiritual. Vamos meditar lá no versículo Atos, capítulo 3. Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro, 8h37 da noite. Estamos falando do nono dom do Espírito Santo, dom da cura. Amém? Atos, não, estou procurando aqui também, eu espero. Tá. Atos. Atos 3. Isso. Versículo 1. Quem achou, diga amém. Vamos lá? Atos 3, do versículo 1 ao 10, vamos ler. Vem Mateus, vem Lucas. Isso. Tá, achei. Show. Vamos lá. Vem Mateus, o que mais? Vamos lá. Pode? Vamos lá. E Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a 9. 2. E era trazido um homem que, desde o ventre da sua mãe, era coxo, a qual todos os dias punha a porta no templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. 3. A qual, vendo a Pedro e João, e iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. 4. E Pedro, com João, fitando os olhos deles, disse: olha para nós. 5. E olhou para ele, esperando receber dele alguma coisa. 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. 7. E tomando pelas mãos direitas, levantou, e logo os seus pés asteiros e firmaram. 8. Saltando-lhe, pôs aos pés, e andou, entrou com ele no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Aleluia. 9. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E, conhecido, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, ficaram cheios de pasmos, assombros e peruli aconteceram, que aconteceu naquele momento. Para você ver, aqui houve cura ou não? Sim. Aqui foi uma cura física. Amém? Quando Deus cura, tem. Vamos lá, as 3 coisas. Vamos ver se a gente pegou o foco da palavra.
Nós temos o desejo de glorificar Deus, nós temos o desejo de falar e todos ver. Às vezes nem é necessário você falar, todos vê o milagre. Quando acontece, é imediato. Quando fala assim, ó, saindo, pôs de pé, andou soltando louvor, ó, soltando-lhe, louvando-lhe a Deus. Então, quando você já é curado, muitas pessoas, ela não glorifica a Deus, ela não quer contar testemunho. Ela fica de boca fechada. Mas desde o momento que você tem certeza que foi a tua fé, foi a sua obediência, por que não glorificar a Deus e contar seu testemunho? E vamos lá agora no Atos 9. Aí mesmo, mas vamos no capítulo 9. Aqui vocês entenderam? Sim. Amém. Vamos no 9 agora. 9. Aqui nós estamos falando da fé que aconteceu no físico. O homem de Deus foi lá, usou a fé, colocou as mãos, a mão e aconteceu a cura. Agora vamos ler lá Atos 9. 32. 32, versículo 32. Amém? E aconteceu o que? Passando Pedro por todas as partes, veio também os santos que habitavam em Lida. 33. E achou ali um certo homem chamado Enéas, fazendo numa cama havia 8 anos, a qual ele era paralítico. Ele não andava. 34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus, filho de Jesus Cristo e da saúde, levanta-te, fazei a tua cama. E logo se levantou. Ele se levantou. Você vê quando o homem de Deus chega no lugar, com a unção, com óleo, com a fé em Deus, com a fé em Cristo Jesus, não tem como aquele enfermo continuar deitado na cama. A primeira ação dele é logo que ele sentar, no mínimo, e depois se for para andar ele anda, porque dentro dele precisava de ser curado. Vamos lá. E viram todos que habitavam em Lidá e Sarona, as quais se converteram ao Senhor. 36. Havia em Japé a seu discípulo chamado Tabita, que traduzido diz Dorcas. Essa aqui tem um ministério que fala das docas, né? De Dorcas. Fala sobre Dorcas, isso. E estava cheia de boas obras. Amém? Vamos no 37. Aconteceu naquele dia que, infamando, ela morreu e tendo levado, depositaram num quarto alto. 38. A qual Lidá era perto de Japé. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe e não se demorasse em vir ter com eles. 39. E levantou Pedro, foi com eles. Quando chegou, levando ao quarto 8 alto e todas as uvas, e rodearam, chorando, mostrando túnicas, roupas que os Dorcas fizeram quando estava com elas. Vamos lá. Ali já está mostrando o quê? Esse é o ID, né? Quando a gente vai na casa de uma pessoa fazer uma visita, eu me lembro que fiz uma visita com meu esposo
isso tem mais ou menos 7 anos de atrás. A pessoa estava com um problema de câncer. Falei de salvação, li a palavra, orei, ungi. Mas Deus tinha falado comigo que ela tinha mágoa. Por mais que ela falou que já servia, já tinha muita fé. E eu falei, eu quero vir mais vezes aqui. Então, nós ficamos indo lá. E falamos para ela assim, antes de a senhora ir à igreja, a senhora teve alguma história, algum atrito, algum conflito, e a senhora guardou dentro da senhora? Ela travou. Aquele assunto fez ela pensar em algo que mexia com ela. E ali eu orando, eu e meu esposo, aquela que tinha um grande, uma bola. Câncer. Isso. Era maligno o câncer que ela estava. Jesus fez a gente ir ali, um propósito, não foi apenas de ela sair daquela cama, foi de salvar. Foi salvação. Então, eu conversando com ela, cheguei umas 3 vezes lá. Uma eu fui com meu esposo e as outras 2 eu fui com 2 meninas. Na última visita, eu abri a Bíblia e falei para ela: o que tu queres que Deus te faça? Porque Jesus já deu a palavra, já teve a unção, já teve voto, já teve propósito, oração, as pessoas fazendo por ti. Mas falta algo que você tem que fazer. Crente. E ela era já da igreja. Então ela falou assim, ela pediu licença, pediu para as pessoas saírem e queria falar comigo. E ali ela falou que ela tinha um ressentimento de uma pessoa. Ela guardava. Isso foi no tempo que ela ainda era do terreirão, quando ela tinha outra religião. E eu falei para ela, quanto tempo tem isso? Ela falou, tem mais de 22 anos. Você vê que a pessoa fica remoendo coisas do passado, que tá vendo que está ali com câncer, doente, já tem pouco momento de pensar em coisas boas, pensar em Cristo, pensar em perdão, pensar em amor, pensar no que poderia ela mudar a história dela. Ela estava voltando pra... Quantas pessoas são assim? Eu cheguei a ela e falei assim, essa pessoa tá viva ou tá morta? Mas eu sabia. Deus já tinha falado comigo que quando eu toquei no assunto de uma pessoa morta, ela ficou... A pessoa já tinha morrido. E aí, como é que você vai pedir perdão para uma pessoa que já morreu? Porque na verdade não era a pessoa, ela que tinha que se perdoar. Falei, repete comigo. Olha a luta que teve para a mulher repetir isso, simplesmente. Senhor, me perdoa por todos os sentimentos, coisas ruins que eu desejei para essa pessoa. Me perdoa. Porque eu fiz eu estar nessa situação. E ali ela falando com muita dificuldade. Cada vez ela falava mais baixinho. Porque ela não queria falar. Quando eu falei para ela, chama Jesus pro teu coração. E ela chamou. Eu quero Jesus no meu coração. E o rosto dela foi mudando. Foi mudando. Foi mudando. Foi mudando, e depois ela falou, eu perdoo ele. Eu perdoo, as lágrimas foram descendo. Se passou alguns dias, ela faleceu. Morreu com câncer. E morreu com câncer. Mas perdoou? Mas perdoou e foi salva. Então, levou ela, porque ela continuou o perdão que estava dentro do coração dele. mas foi uma batalha. E Deus falou que era eu que tinha que ir. Eu que tinha que falar com ela. Então, tem coisas que é você que tem que fazer por você. Ninguém vai botar você no colo. Ninguém vai te obrigar.
O coração é seu, a alma é sua. Você dá para quem você quer. Se é para Jesus, se é para o diabo. Então aqui nós entendemos outra cura. Aquele paralítico andou. Eu dei um exemplo de uma cura emocional. Aquela mulher, o problema dela não estava no câncer. Estava dentro. Estava escondido. Era no emocional dela que ela não conseguia falar para ninguém. E o Senhor Jesus fez uma grande obra. Amém? Amém. Vamos em outro. Já tô acabando, tá? Estamos acabando. É? Atos 28 agora. Atos 28. Qualquer dúvida vai estar lá no canal, tá? Dá uma pincelada depois. Atos 28. Quem está entendendo a palavra? Aleluia. Então hoje nós estamos falando de Cura. aleluia. Louvado seja Deus. Vamos lá. No 28, 7. Posso ler? Pode? Deve. Eu ia pedir você mesmo. Peraí. E Jesus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, Vai até o 10. havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos puseram das coisas necessárias. Amém? Para você ver. Nós começamos a falar da oração. No finalzinho falou da ação. E muitas das vezes é necessário ter a unção como teve assim no início do culto. A unção hoje, dessa noite, foi a unção da cura. A cura emocional, a cura espiritual, a cura física. A cura... Por quê? Por mais que você ouve lá fora, ou às vezes dentro de casa, uma enfermidade que você está vivendo, uma doença, para Deus nada é impossível. Basta crer. Amém? Amém. Porque eu digo para vocês estão vendo uma pessoa que vivia doente. Eu não tive muito abraço. Eu não tive isso. Na verdade, meus familiares praticamente eram os enfermeiros e doutores. Porque a minha mãe me olhava só mais do vidrinho. Era uma brechinha assim, eu vivia mais no UTI. Né? E quando ia para casa, tinha crise asmática, crise alérgica, crise de bronquite. Voltava novamente para o hospital. E às vezes não conseguia ficar com o corpo em pé, fraco, debilitada, com muito cansaço. Às vezes até minha mãe não me aguentava, a vizinha que tinha que me levar. Se você hoje está me vendo aqui em pé, louve e agradeço o Senhor. Primeiramente Deus, a minha mãe me levou para buscar, minha mãe levou aos homens de Deus e eu tive que crer. Eu tive que tomar uma atitude de fé, a ação de chegar à igreja. Minha sogra é um amor.
dia que vocês conheceram, vocês vão A amar ela. minha mãe, ela é uma mulher muito guerreira, muito de fé. Mas que ela ouvia que os médicos diziam que não tinha como eu viver uma vida normal como outras crianças. Não podia ficar em lugar de poeira. Tem poeira aqui? Muita. Não podia sentir cheiro de cloro, desinfetante. Eu não podia. Se botasse cortina, de preferência não tinha que ter. Não poderia, caso pega muita poeira. Se tivesse, tinha que colocar sempre produto, um vinagre, alguma coisa, um spray, alguma coisa para poder estar. E a casa sempre aberta, janela aberta. Então, ar-condicionado nem pensar. Então, muitas coisas. Isso aqui, Deus me livre. Era espirro em cima de espirro. Ao ponto de chorar. Eu não conseguia ir para a sala de aula e assistir uma aula. Porque a minha tosse incomodava a classe toda. A professora vinha com um copo d'água, coitada. Para ver se passava. Aí já tem que chamar a mãe. Ela vai ter que ir de novo para o hospital. Isso aqui vivia todo marcado. Já não tinha lugar para dar vacinas. E... Por incrível que pareça, a mesma história dela é a minha. Exatamente. Hoje eu digo para vocês que tudo que minha mãe viveu, passou, foi necessário. Para hoje ela olhar para mim e falar: eu tenho uma filha viva e na presença de Jesus. Tenho uma filha, uma ganhadora de almas. Jesus não tivesse me curado, como eu ia fazer? Então você tem que determinar a sua cura. O homem de Deus pode ungir, pode determinar, mas a fé que faz a diferença é sua. É a sua fé. Quando Jesus falava, a sua fé te curou, a sua fé te salvou, vai que a sua fé te salvou. Sempre era da pessoa. Se você não crer, você nunca vai ser curado. Se você tiver um mínimo de dúvida, vai ficar sempre assim. Eu vivia em anemias profundas. Anemias que tinha anemia. Eu tinha uma anemia que minha mãe já não sabia o que fazer. Então eu digo pra vocês, eu era já uma adolescente, mas pesava como fosse uma criança recém-nascida. Então poucas vezes a Rosa ia falar sobre essas coisas, mas hoje Deus quis que eu falasse. Entendeu? Então, tinha febres que não abaixava, porque tem febre que é emocional. Quem já teve isso? Você não está resfriado, mas tinha uma febre que não passa, porque é emocional. Só pode quando você trata da alma, perdoa, faz as pazes. Quando você está triste, você fica com febre emocional. E falar com o papai, usar a fé. Só ele pode te curar. Isso acontece com crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas. Amém? Aí vamos lá. Para terminar, em ponto. Ô, Glória! Hã? Vai, 1 Coríntios. Lá atrás, vai lá para trás, lá para trás, lá para trás, lá para trás. 1 Coríntios, vem Romanos, 1 Coríntios 12, capítulo 12. Eu espero. 12, capítulo 12. Amém. Ele foi levar um negócio ali pra mim, até agora não voltou. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, não é o segundo não. Primeiro, capítulo 12. Vamos ler do versículo 9 em diante. Vamos lá.
De repente eu não vou ler até o fim, não. Depois vocês vão lá entrar no blog para ler. Vocês estão muito preguiçosos. Vamos ler. Vamos E seguir o blog. seguir. Né? Clica Se lá, inscrever. seguir. Tem pouca escrita aqui. Eu tô vendo aqui. Tem pouquíssima gente que entra no blog. Vamos começar a divulgar isso aí. Nós conta com vocês. Esse é o ID. Não é todo pastor que separa tudo bonitinho pro povo dele, não, tá? Tá tudo misturado. Quem quiser que procure. E aqui tá Tudo separado. separadinho. Espiritual, Espírito Santo, casamento, sentimental, alma. Tudo. Criança, adolescente, já tá tudo separado. É uma loucura. Deixa eu perguntar, eu tentei entrar, mas aí embaixo tava assim, Banco do Brasil, mais duas coisas, eu fiquei em dúvida de que Não. Tu não entrou no... Você tem que. Chrome, Google Chrome. Vai aparecer Banco do Brasil, outros aplicativos. Aí tu clica no Chrome. Sabe qual é o Chrome, né? É um globo escrito Chrome. É um navegador. Senão você vai entrar pelo navegador do Google do banco e você não vai abrir nada, porque não tem como. Não abre. É Entendeu? o Chrome. Depois eu vou te mostrar qual é o Chrome. Leia aí em voz mais alta. E a outro, pelos mesmos espíritos, a fé, e a outro, pelos mesmos espíritos, aos dons de curar. De cura, isso. Vamos 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Vai. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele é completo. Completo. E quem tem ele também é o quê? Completo. Amém? Amém. Depois vocês vão em diante. Deixa eu só dar uma palhinha aqui sobre isso. No 9 você acabou de ler o espírito da fé e outro, pela mesmo espírito, dom de cura. Aí igual uma pessoa me perguntou, Rose, eu posso ter esse dom de cura? Eu respondi para ela, sim, mas se buscar. Você tem que o quê? Se aperfeiçoar, buscar, pedir, vir para uma reunião de quarta-feira, que é aonde você vai aprender sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer fazer a obra completa dentro da pessoa. Se ele não conseguiu ainda, a culpa não é dele. Está precisando de uma entrega. Quando você se entrega, por exemplo, eu sou mãe. Se eu colocar meu filho numa altura, vamos dizer aqui, e colocar outra pessoa que ele não conhece, está eu aqui, sou responsável dele. Chamar, qual é o colo que ele vai se jogar da altura? Qual vai ser, o meu ou da pessoa que ele não conhece? Pois é, mas tem pessoas que estão se lançando pro estranho, que é o diabo. E quem é o pai, que eu estou me representando aqui, que cuida, que ama, que faz todas as maravilhas, mas a pessoa não quer se entregar. Se jogar mesmo, sem ter medo que vai se arranhar ou cair, porque o Espírito Santo jamais vai querer seu mal. Ele sempre vai querer o seu bem. Amém? Amém. Então, para você ter esse dom de cura, você precisa estar numa reunião dessa. Para você ter eu preciso amar mais, ter mais esse amor, essa paciência, essa bondade. Venha para os cultos quarta-feiras, que você vai aprender muito mais. Vou explicar uma coisa para você. Quer vencer a inveja, o ciúme, a raiva, o ódio? Sacrifica por quem você tem esse sentimento.
Faz oferta por eles. Quando fazer um jejum, apresenta aí por ele. Faz uma oferta financeira por ele. Tu vence. Vamos ir para a oferta mesmo. A Bíblia diz que Jó, quem era que precisava? Eram os amigos ou era Jó? Os amigos. Se olhar direitinho, era Jó. E sofria Tava muito na mais. desgraça, tava na Tinha miséria. perdido tudo. Mas por causa do erro dos amigos, só quem poderia liberar era Jó. É verdade. Aí Jó foi e fez o quê? O amigo deu pra ele e ele deu pra Deus. Aí Deus aceitou. Minha mãe era assim. Eu tinha duas mães, Joana e Zefa. Minha mãe Joana dava o presente pra nós, pra dar pra mãe Zefa. A mãe Joana era a mãe da lei, a mãe da correção. A mãe Zefa é a mãe do amor. Amorosa. A Rose tem a característica da mãe Zefa. Ela tem todo este amor. Então a minha mãe sacrificava. Mas quem ganhava era Zefa. Sacrifica em prol dessa pessoa. Jejum, oração. Tudo que você quer de bem para você, dá para ela. Abençoa ela, meu Deus. Guarda ela na caminhada dela. Tu vence esse sentimento. Rápido. Porque quem me ensinou é mestre nisso. E quem me ensinou? Quem me ensinou sem falar nome? Quem me ensinou? Quem me ensinou? Sem falar nome. Ela é mestre. Eu ganhei a minha mãe no silêncio. E minha mãe está na eternidade hoje. Aleluia. Amém? Amém. Finalizamos o culto de quarta-feira. Falamos do dom do Espírito Santo. Até semana que vem. Que cura. Deus abençoe a todos. Amém.